Bom dia a todos. Que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus possa nos envolver carinhosamente nesses instantes. E nós vamos buscando a serenar o nosso coração, a nossa mente, procurando sentir a presença carinhosa e amiga do nosso anjo da guarda, este querido companheiro que está sempre ao nosso lado, que nos fortalece, que nos ampara, que está sempre nos intuindo em todos os momentos de nossa caminhada. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade amiga que também se faz presente e vamos indo de encontro à nossa querida mãe, Maria de Nazaré. Que nossa mãe possa nos envolver no seu manto azul fluídico de amor e de paz. Que ela possa pegar em nossas mãos e nos conduzir até a presença do seu Filho amado, como crianças espirituais que ainda somos. E diante do Mestre, vislumbrando o seu olhar meigo, o seu sorriso amigo, nós vamos agradecendo pelo Evangelho Redentor que coloca em nossas mãos. Nós vamos agradecendo ao Mestre pelos seus ensinamentos de amor. Nós vamos agradecendo pela oportunidade de conhecê-lo nesta encarnação. Te pedimos, Mestre, que nos conduza até a presença de nosso Pai, através da prece que nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo e qualquer mal. Graças a Deus, que assim seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3, ele tem como título uma fala de Jesus: Há muitas moradas na casa de meu Pai. Mas antes da gente começar a conversar sobre esta frase, é importante a gente compreender em que contexto se dá essa fala de Jesus. Jesus se reunia muito com seus apóstolos durante as refeições e ali eram momentos em que ele repassava a todos os apóstolos os seus ensinamentos. E o mesmo acontece com essa passagem. E tem ainda um detalhe muito importante. Ela foi dita momentos antes de Jesus ser preso e crucificado. E ele já sabia de tudo o que viria a acontecer. E aí Jesus revela a todos os apóstolos e a nós também. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, já eu já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. E essa passagem ela se encontra além do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1, ela se encontra no livro de João, no capítulo 14,
versículo 1 a 3. E é uma passagem tão profunda e muitas vezes interpretada de maneira tão errada por nós, pela ainda nossa incapacidade de compreender totalmente os ensinos de Cristo, que eu acho importante refletirmos um pouco mais sobre cada uma dessas frases. E nós vamos começar com essa fala de Jesus, de que há muitas moradas na casa de meu Pai. Primeiro, que Jesus se referia a Deus assim, carinhosamente como um pai, trazendo para nós aquela imagem de um pai bondoso, amoroso, que só quer o bem para os seus filhos. Mas o que Jesus quis nos ensinar com isto? O que vem a ser a casa de Deus, o nosso Pai? E Kardec, ainda neste capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos esclarece que a casa do Pai é o universo, é todo o universo. E as diferentes moradas, elas são, na verdade, os mundos que circulam no espaço infinito. E que esses mundos, eles oferecem moradas que são apropriadas para cada espírito que neles habitam, para cada espírito que neles encarnam. Então, isso quer dizer que existem vidas inteligentes em outros mundos, em outros planetas? E a resposta para essa nossa pergunta também se encontra nas obras de Allan Kardec. No Livro dos Espíritos, na pergunta 55, Allan Kardec questiona ao Espírito da Verdade: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E o Espírito da Verdade logo lhe responde: sim. E o homem terreno está longe de ser, como ele supõe, como ele imagina, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. O Espírito da Verdade ainda continua nos dizendo que há muitos de nós, humanos, terrenos, que acreditamos que este pequenino globo tem o privilégio de conter seres racionais e que é um orgulho e uma vaidade da nossa parte, pois nós julgamos, pensando dessa forma, que Deus criou o universo só para nós. E hoje, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento científico de astronomia, pensarmos assim é pensarmos tão pequeno na capacidade de Deus, é pensarmos tão aquém daquilo que Deus é. Porque estimam-se, os cientistas estimam que existem pelo menos 17 bilhões de planetas que são parecidos com o nosso planeta Terra. Isso apenas em nossa galáxia. E eles acreditam ainda que existem cerca de 100 bilhões de galáxias em todo o universo. 100 bilhões de galáxias. São números tão altos que às vezes nos parece até difícil de compreender. Mas qual é o objetivo falar sobre isso? Primeiro, é para que a gente possa tentar compreender a grandeza de Deus, que é o Criador desse universo. E segundo,
para a gente refletir um pouquinho do quão orgulhosos e egoístas nós somos na maioria das vezes quando nos colocamos no centro do universo, quando achamos e queremos que tudo que aconteça gire em torno de nós, satisfazendo as nossas vontades, satisfazendo os nossos desejos. Por vezes pensamos, só porque eu queria lavar uma roupa hoje, amanheceu chovendo. Logo hoje que eu iria sair de casa, acontece isso. Só comigo, logo agora, como se tudo que acontece ao nosso redor beneficia ou prejudica somente a nós. Grande engano. Olha o tamanho do nosso universo. Por que que nós nos colocamos como centro e queremos que tudo aconteça da nossa forma? Kardec ainda nos mostra, através dos ensinos dos espíritos, que as condições que estes mundos se encontram são diversas e que dependem do grau de adiantamento ou de inferioridade que esses habitantes que encarnam nesses planetas. Existem mundos que são inferiores à Terra, inferiores física e moralmente. Existem mundos que se encontram na mesma categoria que o nosso e outros mundos que são superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência material, pesada, densa. Nesses mundos, as paixões se sobressaem e a vida moral é quase nula. A lei que rege nesses mundos é a força bruta, é a única que existe entre eles. A Terra, essa escola bendita na qual estamos encarnados, é um mundo intermediário, onde o bem e o mal se misturam, mas predominando um ou outro. E ele pertence a uma categoria dos mundos de provas e expiações. Então, se hoje estamos encarnados neste mundo, é porque nós ainda temos algo a expiar, ainda temos algo a aprender. E é esta também a razão de tantos sofrimentos que deparamos, de tantas misérias que ainda nos encontramos. Nós podemos fazer uma analogia da Terra a um hospital. Em um hospital, só se encontram aquelas pessoas que estão doentes, que necessitam de tratamento para suas mazelas. Mas assim como no hospital, aqueles que se curam, eles têm alta e eles podem ser liberados, eles saem do hospital, nós também podemos sair deste mundo de provas e expiações. Mas a gente só vai conseguir sair quando nós curarmos as nossas enfermidades. E infelizmente, as nossas enfermidades, elas são morais. São aqueles defeitos como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, os sentimentos negativos de inveja, de intolerância, o ciúme, entre outras enfermidades que ainda nos prende a este mundo, que ainda nos mantém neste hospital. E a gente escuta algumas vezes, principalmente, né, no meio espírita, falar que a Terra está em transição,
que ela está mudando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E neste mundo de regeneração, o bem se sobressai ao mal. Mas regenerar significa dar nova vida, formar-se novo. E é isso que nós precisamos fazer em nosso mundo íntimo. Formar-se novo. E para isso, o nosso maior exemplo é Jesus. Nos mundos superiores, a vida é embelezada, aperfeiçoada, purificada. As relações entre os povos são sempre amistosas. E nesse mundo, o homem não procura elevar-se acima de outro homem, mas ele procura elevar-se acima de si mesmo, aperfeiçoando. Mas os mundos felizes, eles não são privilégios para um ou outro. É uma conquista própria, é uma conquista particular. Deus, como Pai bom, amoroso, justo, ele não tem preferência por este ou aquele espírito, por este ou aquele filho. Ele dá a todos nós os mesmos direitos, as mesmas facilidades para que a gente possa alcançar esses mundos felizes. E olha só como essa inteligência divina de nos dar de dar a nós mesmos as condições e a oportunidade que nós temos de perceber que para alcançar um mundo feliz, um mundo sem dores, sem sofrimentos, só depende de nós mesmos, só depende da nossa transformação íntima, só depende da nossa transformação moral. Então está em nossas mãos. E é por isso Jesus nos disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, que é um Pai justo, amoroso, bondoso? Crede também em mim. E Jesus nos convida constantemente através do seu Evangelho para essa nossa transformação íntima, através da prática do amor, da caridade e da benevolência. Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, no livro O Pensamento de Emmanuel, ele nos lembra que alcançaremos esses mundos felizes trabalhando e servindo, aprendendo e amando, pois assim a nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa, entrando gradativamente em contato com os grandes gênios da imortalidade gloriosa. E para a gente finalizar, quando Jesus nos diz: depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Muitas vezes essa passagem ela é interpretada como um retorno de Jesus à vida corpórea. Mas, na verdade, o que Jesus nos faz é um convite de viver com Ele. Vivê-lo verdadeiramente em nosso íntimo. Porque se nós não mudarmos a nossa morada interior, nada nos adianta mudar a morada exterior. Ou ainda, se não teremos acesso a essas outras moradas, nós, não teremos acesso a essas outras moradas se primeiro nós não prepararmos a nossa morada interior, fazendo com que Jesus se faça presente em nosso íntimo.
E ainda, no Evangelho de João, no versículo 5, dando continuidade a essa passagem inicial que foi lida, Tomé pergunta a Jesus, sem saber compreender para onde Jesus iria, né? Que ele estava falando da sua ida, sem conseguir compreender para onde Jesus iria, Tomé pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais? Como podemos conhecer o caminho? E Jesus lhe responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que nós possamos construir em nós uma morada, onde Jesus possa habitar, que a gente possa preparar dentro de nós um local para acolher a presença do Mestre, para que assim a gente possa estar ao lado dele, assim como ele nos disse em sua passagem. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça carinhosamente. Nós vamos nesses instantes agradecendo por mais esta oportunidade de refletirmos e de compreendermos os ensinamentos do Evangelho Redentor. Vamos procurando agradecer em forma de vibrações de amor, vibrações de paz, de sabedoria, que elas possam recair sobre todo o nosso planeta Terra nesses instantes. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor, intensa luz por aqueles locais em que há maior necessidade. Vibrando intensa paz, intenso amor por cada um de nós, encarnados nesta escola bendita que é o nosso planeta Terra. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor por aqueles que se encontram hospitalizados, por aqueles que se encontram doentes do corpo físico, mas principalmente aqueles que se encontram doentes na alma. Vibrando intensa paz, intenso amor por todos os irmãos que se encontram nas ruas, que não têm um lar para se abrigar, vibrando intensa paz, intenso amor por aqueles com quem temos maiores dificuldades de convivência, vibrando por aqueles que se dizem nossos inimigos. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor por todos os nossos familiares, por aqueles mais próximos, aqueles mais distantes, vibrando por todos os nossos amigos, todas as pessoas com as quais convivemos. Que possamos vibrar por nós mesmos, se for de nosso merecimento, e que possamos deixar intensas vibrações de amor e de luz em aberto para que a espiritualidade possa levar onde se fizer mais necessário. Vamos dando graças a Deus, que assim seja.